paz do Senhor, pessoal. Voltando às nossas aulas aqui na matéria de angelologia, estamos caminhando aí para o final do tema da hierarquia celestial. Já abordamos aí alguns pensadores, falamos inclusive até sobre a própria palavra hierarquia, né? Com origem aí em ordem celestial, com origem em organização divina, ordem divina, né? E como esta ordem divina expressa aí através das escrituras sagradas, ela também influencia de certa forma aquilo que é organizado, aquilo que é construtivo dentro do governo humano, né? Mas como isso foi muito distorcido a ponto de não mais demonstrar, né, essa origem, não mais demonstrar essa influência benéfica que vem da parte de Deus para nós, né? Mas com o estabelecimento aí de governos tiranos e com a liderança de pessoas que não têm nenhum temor de Deus, vemos então uma desfiguração dessa ordem, né, que é estabelecida e que vem desde o alto e nos influencia beneficamente. Mas analisando um pouco mais aquilo do que a Escritura nos diz acerca da ordem celestial, né, os textos que fazem algumas inferências, né, a essa ordem, a estes seres que compõem esta ordem celestial, ao governo que Deus exerce, né, sobre o universo através desses seres, vemos aí como é perfeito, né, o mundo de Deus, como o reino de Deus de fato é organizado, como o Senhor de fato é todo poderoso e como ele exerce seu governo sobre todas as coisas. Mesmo que nós vejamos aí algumas situações distorcidas, como podemos ter fé, podemos ter esperança de que Deus não perdeu o controle da história, e como diz a própria Escritura Sagrada, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então vemos que o Senhor, no seu tempo, né, no tempo Kairos, no tempo que Deus determinou para que tudo isso venha a acontecer, o Senhor trará juízo e o Senhor trará a sua ordem, né, aquela oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a fazer, né, que a tua vontade esteja feita assim na terra como é feita no céu. Então nós temos a incumbência, nós que pertencemos ao reino de Deus, somos embaixadores desse reino, representamos esta ordem. Nós temos que, com nossas atitudes, com nossa maneira de viver, com as nossas ideias, nossa influência sobre a sociedade, temos que trazer a vontade de Deus para a realização num plano terrestre através da nossa vida, né? Temos que ser a representação visível para essas pessoas, né? Como a própria Escritura diz, nossa vida tem que ser uma carta aberta, lida por todos os homens. Então, quando analisamos acerca de hierarquia, a hierarquia celestial, a ordem dos anjos, a ordem do reino de Deus, estamos na verdade olhando para o paradigma, olhando aí para este grande exemplo no qual temos que nos espelhar e trazer a vontade de Deus para a realização na terra e ver como esses seres se comportam, a obediência que eles têm a Deus, o temor que eles têm de Deus, o poder que eles recebem de Deus para atuar em seu nome. E temos que saber que a igreja também ocupa uma posição de muita importância no reino celestial. Não necessariamente as igrejas, o rol de membro, a igreja local, que é constituída de pessoas de trigo, né, e joio, que é constituída de pessoas salvas e pessoas, na verdade, não salvas, que estão ali frequentando, mas a igreja como o corpo de Cristo, né, e vimos isso aí de uma forma mais profunda em eclesiologia, o corpo místico, né, cuja cabeça é Cristo, aqueles que são membros do seu corpo, a igreja dos salvos, que não tem placa, que não tem ideologia, que não tem organizações político-governamentais, né, que não estão envolvidas com essas questões, mas que atendem prontamente à ordem do Senhor Jesus Cristo e exercem na terra a sua vontade e são o seu reino. É o reino de Cristo sobre a terra, constituído por aqueles que são o corpo místico, a igreja de Cristo, a igreja cuja cabeça, o corpo cuja cabeça é Cristo, são governados por ele. Então vemos aí como a igreja de Cristo é também o reino de Deus sobre a terra, e como o reino de Deus é constituído pela igreja, o corpo de Cristo e a hierarquia celestial, os anjos que atendem à sua vontade, que cumprem as suas ordens. Então, analisando um pouco mais acerca dentro de angelologia, da hierarquia celestial, nós vamos vendo um pouco mais pormenorizadamente os seres, né? Os anjos e
como o próprio R.N. Champlin assim colocou, o termo anjo como uma questão um pouco mais genérica, né, caracterizando diversos seres que compõem esta grande corte, né, celestial. Então, serafins, querubins, seres celestiais, chamados genericamente de anjos, mas que na verdade acredito que seria mais adequado chamar de seres celestiais. Dentre eles, aqueles que são de fato os anjos, os mensageiros, aqueles que se comunicam conosco, aqueles que interagem constantemente conosco para nos proteger, para comunicar uma mensagem da parte de Deus, para executar curas, né, até ordenado aí pelo Senhor, e principalmente aquilo que está de acordo com a própria nomenclatura, né, o malak do hebraico e o angelos do grego, comunicar mensagem da parte de Deus, comunicar mensagem de formas inúmeras, como a gente vê ao longo da Escritura, eles vindo até nós como seres humanos normais, dialogando conosco, eles vindo até nós como seres sobrenaturais, eles vindo portando ou não portando asas, né? Então isso não é uma necessidade no mundo celestial, no mundo angelical, mas isso é uma linguagem antropomórfica por meio da qual Deus comunica determinada mensagem. Então comunica que esse ser é ágil, que este ser veio de um ambiente celestial, porque ele veio voando, né? Então o homem entende que ele veio voando, mas na verdade ele veio da parte de Deus, né? Um ser celestial, um ser espiritual, não está limitado ao tempo e ao espaço, não está limitado à força da gravidade, então para ele não há nenhuma dificuldade em vir até nós, se apresentar diante de nós e voltar ao ambiente celestial em fração de segundos. Então, não há limitações de tempo e de espaço, nem a incidência da gravidade sobre esse corpo espiritual. Como o próprio Tomás Aquino também contribuiu conosco, né, algumas definições. Eles são forma, mas eles não são forma material. Então eles estão limitados, estão adstritos sim a um determinado espaço. Eles não estão em todos os lugares ao mesmo tempo, eles não são onipresentes, eles não são oniscientes, eles não são onipotentes, mas eles são seres espirituais. Eles não estão limitados à matéria, mas eles têm de fato um corpo. Eles têm que estar em algum lugar em determinado momento. Então eles têm limitações. Então eles são uma forma, só que uma forma espiritual. Por isso uma forma que não sofre as limitações que sofre o nosso corpo material. Então, falando um pouco mais especificamente, né, acerca de cada ser, temos então na escala hierárquica, dentre as propostas que vimos, né, de escalas hierárquicas, nós tentamos adotar uma que fosse mais ortodoxa, pouco inventiva, porque nós vimos que muitas das vezes deixam a imaginação fluir, e aí surgem seres que não encontram respaldo dentro das sagradas letras, né? Então muitas das vezes seres que foram inseridos ali por influência das linhas místico-gnósticas, por influência de outras religiões, por influência de diversos outros movimentos que não têm compromisso com a ortodoxia bíblica. Então nós vimos esses seres serem ali inseridos dentro da hierarquia celestial, mas não gozarem de respaldo na Sagrada Escritura, não serem mencionados nas escrituras canônicas, tá ok? Muitas das vezes mencionados em textos apócrifos, textos que jamais foram aceitos como canônico, e por isso fica um tanto duvidoso, né, mencionarmos esses seres. Então tentamos seguir uma linha mais ortodoxa dentro daquilo que encontramos respaldo na Escritura, tá ok? Então por isso que constituímos aqui esta hierarquia celestial, mas óbvio há outras propostas aí de hierarquias, tá ok? Até modificações no determinado local que esses seres ocupam, ou inserção de outros nomes, outros seres que na verdade não encontram respaldo, não encontram-se mencionados nas escrituras canônicas. Inclusive, até quando tratamos de querubins, existe aí uma pequena menção aos ofanins, né? Mas a gente resolveu tomar mais cuidado para acabar não mencionando seres que não encontram tanto respaldo bíblico, né? Então ficou dentro da categoria de querubins. Então os ofanins dentro da categoria dos querubins.
Aqui estamos vendo, né, em tela o caso dos serafins. E na apostila, página 42, falando acerca de serafins, o texto diz, ó, o texto de Isaías 6:2 relata: os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Então o próprio texto bíblico nos descreve este ser com essas características, né? Com estas asas, com as quais ele, na verdade, mais do que planar, né? No espaço, ele tanto cobre o seu rosto quanto cobre os seus pés. Então é impossível não fazermos uma ligação com o salmo que diz: guarda o teu pé ao entrares na casa do Senhor. Então, falando acerca dessa menção, que eu acabei dessa ligação que eu estou tentando fazer com esse salmo, podemos falar muito acerca de conduta, né? Então, falando aí metaforicamente acerca de conduta. Não que você tem que esconder os sapatos, tem que esconder os pés embaixo do banco, mas acerca da forma como você se comporta, da forma como você anda. Então, caminhar, por exemplo, caminhar é tido como uma forma metafórica de falar acerca de conduta de vida. Então, como você se comporta, guarda o teu pé e traz na casa do Senhor. Como é a tua conduta? Como você está se comportando? Você de fato pode estar na casa do Senhor? Você tem honrado, tem respeitado o ambiente, o momento solene, o ambiente austero, né, um ambiente de santidade? Então você tem se comportado tal qual exige a presença de Deus? Então, fazendo uma ligação, vejo que este ser com estas asas, 2 apenas ele usa para voar, sempre lembrando da linguagem antropomórfica. Deus estava revelando esse ser para um ser humano. Então há claro, uma representatividade, né, desta imagem em relação a quem estava vendo, ao ser humano que estava contemplando. Então toda a questão é como mostrar para esse ser humano, dentro das suas limitações, e como ele possa entender, como comunicar ideias a este ser que está vendo. Então toda esta representatividade é em relação àquele que a está vendo, né? Isaías estava vendo isso aqui. Por isso assim estava sendo mostrado para ele. Então 2 asas, com 2 ele voava, com 2 ele cobria os pés. E aí é impossível não fazer essa ligação, né? Guarda teus pés e entrar na casa do Senhor. E com 2 ele cobriu o rosto. E como também não se lembrar daquele pedido de Moisés, onde ele solicitou a Deus que visse a sua glória. E o Senhor disse que nenhum mortal poderia ver a minha glória, né? Então ele disse que apenas passaria e ele veria a sua glória, apenas não Deus mesmo, mas apenas a sua glória pela fenda da rocha. E essa experiência trouxe a Moisés mudanças, efeitos visíveis no seu corpo, de modo que quando ele desce do monte, o povo não consegue olhar para a sua face de tão radiosa, né? Devido à glória de Deus que estava ali presente corporalmente sobre ele. Então ele teve que cobrir o seu rosto para que o povo pudesse dialogar com ele. Então veja os efeitos aí da grande glória, né, da grande luminosidade, da presença do Todo-Poderoso. Então o que está comunicando esse ser? O que está comunicando ao vidente, aquele que está olhando, né, para esta teofania? O que está comunicando? Qual é a mensagem que está sendo transmitida? Veja o ambiente no qual está inserido este ser. Um ambiente de glória total, um ambiente de grande resplendor. Como é dito acerca deste ambiente no Evangelho, a luz inacessível. Desculpe se eu me enganar aqui, mas eu acho que é em Tiago que está descrito, que ele habita na luz inacessível. Então veja o ambiente no qual este ser está, o que este ser comunica para nós em relação à seriedade deste ambiente, a seriedade desta presença maravilhosa, e o ambiente ao qual almejamos chegar, ao qual almejamos alcançar. Então, ao meu ver, o que mais importa saber acerca deste ser, da pouca informação que temos sobre ele, é a mensagem que ele comunica para nós acerca do ambiente no qual ele está e a função que ele desempenha. Então ele está, digamos assim, né, o ser que está mais próximo da glória de Deus, tá ok? Inclusive diz que os anjos voavam acima do trono. Se a gente for consultar o hebraísmo aplicado aí, e eu fiz essa consulta no Dicionário Internacional de Teologia, da editora Vida Acadêmica,
Na verdade, essa linguagem utilizada não necessariamente diz que ele está acima do trono de Deus, como que hierarquicamente, tá ok? Mas sim que ele está de frente do trono. Então temos aí o grande trono de Deus no qual ele está e os seres que mais próximos estão dele. E acerca dos serafins é dito que está acima. Esse acima é na parte mais próxima, de frente ao trono de Deus, recebendo toda esta glória, habitando na luz inacessível, glorificando-o pessoalmente. Então vemos que este ser nos comunica algo extraordinário, aquilo que ele nos fala acerca desse ambiente maravilhoso, né? Quanta glória, né? Quanta luz, quanta presença maravilhosa de Deus, quanta seriedade, né, naquilo que está fazendo, comprometimento, reverência. Então essa palavra que eu buscava, a reverência por estar na presença do Todo-Poderoso, e clamar constantemente santo, santo, santo. E não é à toa, inclusive nada que está na Escritura Sagrada é à toa, né? Não é à toa que ele clama santo, santo, santo. É só você sendo um deficiente para não compreender a trindade presente nessa declaração. Santo, ao Deus Pai, santo ao Deus Filho e santo ao Deus Espírito Santo. Então está sendo glorificada a trindade, tá ok? No Deus uno, Deus único. Não são três deuses, três pessoas e um Deus. Então está ali o trono de Deus, mas é glorificado como santo, 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 ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E este ser está neste ambiente glorioso. E seu comportamento é esse, o comportamento devido, né? Duas asas ele cobre os pés, com duas asas ele cobre o rosto, tá certo? Aquele que contempla esta glória, essa luminosidade, está na luz inacessível, e com duas ele paira, né? Desempenhando aí a sua função. Então os serafins, é dito acerca deles, é nos dada pouca informação, mas a pouca informação que nos é dada é uma informação extraordinária, uma informação maravilhosa. Pouco ou quase nada sabemos sobre esta ordem de seres celestiais. A Bíblia se limita muito em falar sobre eles. Essa é a única passagem bíblica onde eles são mencionados. Alguns expositores entendem que eles constituem a ordem mais elevada de anjos. Aí, claro, lembrando a aplicação de anjos como termo genérico aqui, né? E que a característica que os distingue é um ardente amor a Deus. Inclusive a palavra serafim, como está aí, seres flamejantes. É claro, devido ao ambiente no qual estão, né? Então seres flamejantes ou queimadores. Então aqueles referência a quando ele pega com a tenaz uma brasa do altar e toca. Então ele queima, né? O pecado está queimado, você está purificado, você pode agora desempenhar a função, né? O trabalho para o qual você está sendo chamado pelo próprio Deus. Então flamejantes ou queimadores. Os serafins, seres celestiais, acerca dos quais pouco se sabe, por meio das escrituras, que deles apenas fala por meio da visão de Isaías, né? No contexto aí da visão de Isaías, em seu capítulo 6, o descrevendo como tendo 6 asas para cobrir o rosto, os pés e para voar, perante a glória divina, e constantemente o adorando e dizendo: Santo, 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 cerca da Trindade, né? Foi o responsável pela purificação do profeta. Então vemos aí acerca deste ser maravilhoso, o lugar extraordinário onde está e a importante função que desempenha. Função essa compartilhada pela Igreja de Cristo quando está na mais pura adoração. É quando o ambiente da terra é completamente imerso numa atmosfera espiritual e quando nós de fato sentimos a magnífica presença de Deus. Então adoramos em espírito e em verdade. E aí junto com os serafins o adoramos e sentimos como que um nano, né? Uma molécula deste ambiente maravilhoso, esse ambiente celestial, né? Para o qual estamos indo. Então esse ser comunica para nós esse ambiente extraordinário para o qual nós queremos nos dirigir. Então passando aqui a continuidade, vamos ver, pronto, dá continuidade aqui.
falando agora desses seres acerca dos quais temos muito mais informação. Então, não temos tanta informação acerca de serafins, mas temos muito mais informação acerca de querubins. E não só no contexto bíblico, não só no contexto sagrado, canônico, mas de modo geral, né? As sociedades que viveram ali no Oriente Próximo, eles compartilham ainda essas tradições em torno dos querubins e sempre aplicando esses seres como seres protetores, seres guardiães. Então temos aí algumas representações descobertas até pela arqueologia que falam acerca dos querubins. O texto em tela vai nos dizer o seguinte: os querubins são seres muito mais presentes nas escrituras. Então na ordem hierárquica, vimos os serafins que estão diante do trono de Deus, num ambiente completamente imerso na sua glória. Aí temos os querubins ligados ao seu trono. Os querubins são seres muito mais presentes nas escrituras, desde o momento da queda da humanidade, quando foram incumbidos de guardar a entrada para a árvore da vida com espada flamejante. Então havia os querubins e havia a espada flamejante que guardava o acesso à entrada da árvore da vida. Por quê? O homem e a mulher haviam caído em pecado de desobediência, haviam tomado o fruto que lhes era vedado. Então estavam agora condenados, né? Não tinham mais acesso à árvore da vida, foram retirados do Éden e a passar na terra da qual foram tomados, né? A terra da qual foram tomados para serem feitos, o homem e depois a mulher do homem, tá ok? E não tinham mais acesso, por isso os querubins foram colocados para guardar. Então você começa a observar como é tratado o tema dos querubins dentro da escritura. Então, os querubins geralmente estão relacionados ao trono carro, né, a Merkabah, o trono de Deus visto por Ezequiel, que se move. Né? Então os querubins são esse transporte de Deus. A escritura em algum momento vai dizer que Deus voa nas asas de um querubim. Tá, ok? Então os querubins estão ligados ao transporte, ao trono, e estão ligados à guarda, vamos dizer assim, à preservação do ambiente, né? Seria muito ingênuo pensar que Deus precisa de um guarda-costas, então não vá para essa direção. Isso aí seria estupidez. Então não estamos falando acerca de proteção física, como um ser humano, um presidente, um empresário contrata seguranças. A questão não é essa. A questão é que este ser foi incumbido por Deus de preservar o ambiente de santidade. Tá, ok? Então tudo aquilo que é ofensivo à santidade de Deus é bloqueado pelos querubins, seres incumbidos por Deus desempenhar essa função de preservar o ambiente de santidade da sua glória, né, da sua presença. Então a vida que será desfrutada por aqueles que, uma vez salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, foram por ele justificado, né? A sua salvação que foi imputada a nós, né? Então ele conquistou para nós essa salvação e somos salvos então pela graça. Cristo imputa a nós as suas obras, né? Os méritos da sua obra, e ele nos dará acesso à árvore da vida. Então, olhando por essa perspectiva da salvação em Cristo, nós já temos acesso, porque somos salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, já temos o selo da promessa. Mas não desfrutamos de tudo aquilo que haveremos de ser, como João diz. Quando ele se manifestar, nós também nos manifestaremos com ele. Então aguardamos esse grande dia em que o Senhor se manifestará e nós seremos então transformados e receberemos corpos glorificados como ele recebeu na ressurreição. Então teremos acesso à árvore da vida, ou seja, a vida eterna. Participaremos da vida eterna juntamente com Cristo Jesus. Então a árvore é uma representatividade dessa eternidade da qual já confiamos por causa de Cristo que está em nós. Tá? O selo da promessa da salvação, que é o Espírito Santo que habita em nós. Então temos acesso. Tá? Teremos um acesso pleno quando então formos transformados. E esses que foram privados do acesso, essa privação do acesso, esse bloqueio é feito por meio do querubim. O querubim então preserva um ambiente de santidade. O querubim está ligado a esse tipo de função. Foi dado a Deus, foi dado por Deus a ele esse tipo de trabalho, esse tipo de função a ser desempenhada. Então desde o momento da queda da humanidade, quando foram incumbidos de guardar a entrada para a árvore da vida, com espada flamejante,
presentes acima do propiciatório da arca, como signos nas paredes do templo. Então temos representações simbólicas desses seres, tá certo? Que apontam para a seriedade e apontam para a necessidade da preservação daquele ambiente. Então esses seres comunicam determinada mensagem. A mensagem é: mantenha esse ambiente santo. Esse ambiente é reservado para Deus, como a própria palavra anátema sugere, né? É um ambiente reservado. Então aqui a única manifestação aceitável é de Deus. Os querubins apontam para este significado, comunicam essa mensagem. O propiciatório, o lugar onde Deus se torna propício ao povo, onde o sangue do cordeiro é aspergido. O cordeiro é vicário, é substitutivo do pecado do povo. Então o sangue dele é derramado, né, como preço pelo pecado do povo. E o sangue derramado é colhido e aspergido. Então o sangue aspergido no propiciatório é o substitutivo para o povo. O povo deveria ser penalizado por causa dos seus pecados. O animal substitui. O animal é vicário. O sangue é derramado. O sangue é aspergido no propiciatório. E quando Deus se manifesta no propiciatório, vê o sangue. E o sangue então vamos dizer assim, substitutivo do pecado do povo, né? O sangue cobre o pecado do povo, tá ok? Deus torna-se propício então ao seu povo, a aliança é mantida. Claro que tudo isso é provisório, algo transitório, algo que foi dado por Deus até que venha a manifestação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quando o Cordeiro de Deus se manifestou, ele derramou o seu próprio sangue, ele é o sacrifício substitutivo, o Cordeiro vicário, não mais a imensa fila de animais, mas o Cordeiro de Deus, aquele que é definitivo. O seu sangue é derramado, tá ok? E ele é aspergido sobre o propiciatório que está na presença de Deus. Não a arca, a cópia, né, que foi feita no tabernáculo, né, como Deus instruiu a Moisés, né? Fazei tudo conforme o modelo que te mostrei. Então aquilo era a cópia, o original está na presença de Deus. Perante o original, né, foi que o Senhor Jesus Cristo apresenta seu sangue. Seu sangue é aspergido. E aí podemos dizer com toda certeza que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então o sangue de Cristo é a purificação definitiva. Temos que estar sempre debaixo da purificação do sangue de Cristo Jesus. E aí temos a figura do querubim como mostrando, apontando, lembrando o povo acerca da seriedade daquele ambiente. Que aquele ambiente tem que ser totalmente preservado, porque é um ambiente da manifestação de Deus. E aí temos o querubim e a forma como eles são empregados, né? Nas paredes do templo também em formas simbólicas, né, para mostrar a austeridade, mostrar a seriedade, né, a santidade daquele ambiente. Na visão de Ezequiel, quando sustentavam o trono, né, o Merkabah, o trono de Deus, o trono do carro, também vistos por João como seres vivos, Zoes, né, diferente de Therion, que é besta, animal incontrolável, de Zoe, animal vivo, ser vivo, em torno do trono, e até nas tradições pagãs, o chamado Shedu, né, que eram seres mitológicos. Essa representatividade aí que é antropomórfica, né? Ela junta animais, corpo de animal com face de homem, e tem asas também. Então esses Shedu eram colocados à entrada de templos e de palácios como seres guardiães. Então temos aí até nas tradições pagãs essa ideia, né, desse animal, desse ser, como guardião, como um ser que está ali para proteger aquele ambiente. Então em torno do trono de Deus, até nas tradições pagãs, o chamado Shedu, como um animal antropomórfico alado, utilizado para guardar entradas de templos e palácios. Seja onde for, sempre estão associados à guarda, como é dito mesmo acerca do antigo querubim ungido para cobrir. Veja só como era qualificado esse ser, que hoje é conhecido como Satanás, né, o diabo. Então ele foi chamado de querubim ungido para cobrir. Então veja aí, a sua função está bem explícita, né? Ungido para cobrir, ou seja, para proteger, para guardar, para preservar o ambiente de Deus. Como também é representado na arca. Assim fica claro que esses seres estão empregados na corte celeste como os responsáveis por guardar, cobrir a majestade celeste contra a contaminação. Então os querubins é a importante função
que desempenham como aqueles que preservam o ambiente da santidade de Deus, né? Como eles têm esta importante função. Então aqui algumas menções que são feitas a ele na apostila, página 37, com relação à sua aparência. O trabalho arqueológico muito tem contribuído na interpretação dessa palavra, lançando bastante luz sobre a aparência dos querubins, conforme os mesmos apareciam nas figuras rituais dos hebreus. Um par de querubins foi encontrado como apoio do trono do rei Irão, de Biblos, cerca de 1200 a.C. Era uma criatura dotada do corpo de leão, rosto humano e asas avantajadas. Os querubins que Salomão mandou construir estariam postos sobre seus pés. Ezequiel diz que eles se assemelhavam a um homem, mas com asas. O leão alado, com cabeça humana, esfinge com asas, aparece por centenas de vezes na iconografia da Ásia Ocidental, entre 1800 a.C. até 600 a.C. Por muitas vezes, os querubins aparecem apoiando o trono de alguma divindade. Então, havia tanta tradição bíblica que falava acerca deles, quanto também era bastante conhecido dentro das próprias tradições pagãs. Então esse ser era muito conhecido, foi muito mencionado em diversas tradições. E aí temos as representações simbólicas, como já falei, na arca, né, e nas paredes. Então a mensagem que comunicavam, isso que é muito importante, né? Isso que é muito importante acerca daquilo que eles representavam. Um ambiente preservado, um ambiente de santidade, um ambiente de seriedade, no qual a presença de Deus ia se manifestar. Então, por isso a necessidade de eles estarem presentes ali. E é falado aqui acerca da ordem angelical. É certo dizer que as apresentações descritas acima devem ser entendidas simbolicamente. Não é necessário supormos que os anjos ou qualquer classe entre eles realmente tenham essas características, tá? Então, o mais importante é a mensagem comunicada pelas características descritas. Não que esse ser precise delas, é isso que a gente tem que desenvolver. São seres espirituais, não há questão não é essa necessidade, não é por questão de necessidade, mas é por questão de comunicação. Porque eles se manifestam e são vistos desta forma. Então, por que essas representações aparecem para nós desta forma? Existe uma mensagem a ser comunicada. Não é uma questão de necessidade, é uma questão de mensagem comunicada àquele que o está vendo. Então, para quem está se revelando? Esta é a questão. Qual é o alvo? O alvo é este ser humano limitado que está dentro do seu mundo e que tem as suas representações e que tem a sua capacidade cognitiva dentro do seu mundo, dentro do seu ambiente natural. Então, tem que tomar coisas deste ambiente e, por meio delas, se comunicar com ele. Por isso que essas características aparecem neles. Tem asas, tem rosto de homem, tem rosto de águia, de boi, de leão. Tá ok? Estão colocados nas paredes, estão colocados sobre a arca, estão debaixo do trono de Deus. Simplesmente linguagens antropomórficas para comunicar uma mensagem ao ser humano. Essa é a questão. Podemos perceber sentidos simbólicos nessas descrições e não devemos rebuscar além disso. Dentro da hierarquia celestial, que se desenvolveu posteriormente, os querubins vieram a ser situados em várias posições dentro da escala de poderes angelicais. As funções deles eram de guardiões e assessores do Senhor. Com base nas referências bíblicas, não conseguimos descobrir para eles quaisquer patentes fixas, formando uma hierarquia bem ordenada. Porém, o fato de que os querubins são pintados como assessores de Deus, associados ao seu trono, inclusive essa associação que é feita ao trono, dado até a questão do trono, né, a movimentação do trono, as rodas também são colocadas como seres. As rodas que tinham olhos por dentro e por fora. Os querubins que tinham 4 faces. Tá ok? E aí nós vamos reencontrá-los na visão apocalíptica de João, quando percebe diante do trono de Deus, em volta do trono, os Zoes, os seres vivos. E é interessante porque os seres vivos são detentores daquelas características em Ezequiel. Só que de uma forma transformada. Enquanto aqueles... cada ser tinha 4 faces, aqui, aliás, enquanto lá cada ser tinha uma característica, né? Um é um leão, outro era o boi, outro era tal. Aqui, cada ser vai ter as 4. E quando lá nós vimos as rodas com olhos por dentro e por fora, aqui os próprios seres têm também as características das rodas, com olhos por dentro e por fora.
Então vemos que esses seres são relacionados, né? Então ali as características estão presentes, mas distribuídas de forma diferenciada. Aqui elas também estão presentes, mas de uma outra forma. Então as características estão tanto lá quanto aqui, só que remodeladas. E aí com relação às rodas, é dito até que aquelas rodas com olhos por dentro e por fora são nominadas aí dentro da hierarquia celestial, principalmente de tradição judaica, como os ofanins. Então, como que se elas fossem um ser independente, né, daqueles outros seres colocados como os querubins. Então, são um outro tipo de ser. A gente preferiu deixar aqui dentro do grande grupo dos querubins, né, as suas manifestações, mas sempre associadas à questão da proteção desse ambiente de santidade, né, quando ou proíbem a entrada do homem porque está agora atingido pelo pecado, ou quando comunica esta mensagem dessa necessidade de santificação e de purificação nesse ambiente da manifestação de Deus, né? Então eles sempre estão relacionados aí a esta importante função. Porém, o fato de que os querubins são pintados como assessores de Deus associados ao seu trono parece sugerir que eles ocupam uma elevadíssima posição. Então, função dos querubins, ele diz aqui, ó, depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, Deus pôs querubins. Isso aqui já foi mencionado, né? Foi bastante explicado. O uso da figura do templo de Salomão, ele também fala aqui, associados ao fogo, no Monte Santo, os querubins andariam entre pedras de fogo, ou pedras afogueadas. Na visão de Ezequiel, eles são retratados em meio a relâmpagos e trovões. Então, a grande visão que Ezequiel teve aí acerca do trono de Deus. O relâmpago era um antigo símbolo do poder dos deuses. Brasas de fogo estariam entre os querubins. E as rodas da carruagem divina, os ofanins, né? Os querubins espalharam brasas sobre a cidade de Jerusalém, um símbolo do julgamento divino. Estão ligados aí também ao juízo de Deus, à preservação da sua santidade. Os querubins e o trono de Deus, também já foi mencionado aqui, acerca da ligação deles com o trono, como decorações simbólicas, né, comunicando uma mensagem importante àqueles que frequentam aquele ambiente. E essas são as descrições então que são dadas. No Novo Testamento, os mensageiros de Deus, anjos, representam o mundo celeste. O livro bíblico que mais fala de anjos é o Apocalipse. A postura deles tem sido vista como formas simbólicas ao longo da história cristã. E aí fala acerca de diversos anjos que são mencionados em Apocalipse, inclusive os querubins. Então, temos aí basicamente, né, acerca do importante papel dos querubins. Numa questão hierárquica, diríamos que temos então os serafins mais próximos, imersos aí dentro do ambiente da glória de Deus. Os querubins logo abaixo como preservadores do ambiente de santidade de Deus e muito ligados à sua manifestação, à sua teofania. Então, dentro da sua teofania, os querubins estão ali presentes, como que preservando ali um ambiente de santidade em torno da manifestação de Deus. E ligados simbolicamente também ao local de culto, tanto sobre a arca, protegendo o propiciatório, onde Deus se manifesta e onde o sangue é aspergido, e também nas paredes do templo como memória, como lembrança, sempre comunicando a mensagem da importância da santificação naquele ambiente, por ser um ambiente extremamente sagrado, por ser muito sério a presença, por ser muito séria a presença naquele ambiente que tem que ser preservado como um ambiente santo, um ambiente completamente reservado aí para a manifestação da glória de Deus. Então temos aí acerca dos querubins, falando um pouco acerca essa segunda ordem que é colocada aí, e que já tenho mencionado que a gente fala muito acerca dela mais dentro do campo da inferência, né? Então temos poucas citações bíblicas acerca dessa ordem, não temos uma declaração que seja mais específica, né? Uma declaração que seja mais detalhada acerca dela, qual a sua posição, como podemos colocar aí estas ordens, qual a sua função de uma forma mais explicada, mas temos a menção acerca dela. Então alguns textos bíblicos do Novo Testamento fazem esta menção, dão aí uma certa ideia, né, a patente aí que ocupam, né? Então não fala de uma forma muito específica, mas dão uma certa ideia. Então a partir dessa menção que fizeram, alguns pensadores trabalharam essa hierarquia. Então já vimos aí Cirilo de Jerusalém,
Gregório Magno, que apoia, né, as declarações também, ratifica essas declarações. Dionísio Pseudo-Areopagita, que depois traz aí um conteúdo mais específico acerca disso, trabalha em cima da questão da hierarquia celestial. Tem também a questão da teologia mística, mas principalmente a hierarquia celestial. Então, até citamos aí o texto de Dionísio na página 77, a tradução que temos aí para a língua portuguesa, na editora Polar. Né? E os textos, aí vou trazer também uma contribuição aqui, na verdade eu já até li, mas vou reler para a gente poder fixar. Severino Pedro, que dá um parecer acerca da função desempenhada aí por esses seres dentro dessa hierarquia celestial, colocada por Dionísio Pseudo-Areopagita e também por Severino Pedro como a segunda ordem. Então a primeira ordem, serafins, querubins e tronos. Nem falamos um pouco mais acerca de tronos, porque não dá para ficar você divagando muito em cima de coisas que tem pouca informação. Então, na primeira ordem, serafim, querubim, tronos. O próprio Severino Pedro vai falar um pouco também acerca de tronos. E na segunda ordem, domínio, poder e autoridade. Tá, okay? O texto que está em tela diz: assim dotados dessas qualidades divinas, a ordem média, né, colocada aí por ele como a ordem média, dos espíritos celestes atinge a purificação, a iluminação e a perfeição da forma, graças às iluminações divinas que lhes foram concedidas através da mediação da primeira ordem hierárquica, e por sua vez essa ordem média as comunica à terceira. Dionísio Pseudo-Areopagita, página 77. Então, o que ele vê de principal nessa questão desta ordem hierárquica é a comunicação da ordem de Deus, a comunicação da glória de Deus, a comunicação daquilo que Deus quer trazer desde o seu ambiente celestial até nós, a humanidade. Então vemos aí esses seres distribuídos por Deus, cada um na sua função, desempenhando aí o seu papel, e principalmente Dionísio foca nisso, a comunicação daquilo que vem da parte de Deus até nós. Então um ser que comunica da sua ordem, a ordem primeira, a ordem segunda e a ordem terceira, e a sua comunicação direta conosco. Como que toda uma organização, né, um governo estabelecido por Deus ao nosso favor, né, controlando aí, expressando aí toda a ordem do seu reino, né, sendo utilizados por Deus como mecanismos, ferramentas, cargos, pessoas colocadas à frente de determinada função pelo próprio Deus, mas principalmente trabalhando em prol da sua igreja, né? Em prol da sua igreja, não somente da sua igreja, de toda a humanidade, tudo aquilo que está debaixo do governo de Deus, mas especialmente em prol da sua igreja, como os próprios anjos mesmo dão a declaração dizendo que nós somos teus conservos, ou seja, estamos também amando de Deus a teu serviço, trabalhando em prol daqueles que hão de herdar a salvação, como é dito na Escritura. Então, o texto de Dionísio, os textos bíblicos referenciais. Temos aí Efésios 1:21, onde Paulo nos dá aí uma ideia, né, acerca da existência desses seres. Então, acima de todo principado, falando acerca de Cristo, né? Ele está acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então, inclusive o principal desse texto é que acima destes seres está o Senhor Jesus Cristo. Esses seres existem. Então podemos dizer aí, há esta ordem hierárquica no reino celestial, seres que podemos entender que estão ocupando essas funções, mas também podemos entender que são seres de uma hierarquia demoníaca, estabelecidas aí pelo diabo, e que estão aí em combate constante contra as ordens celestiais, e que estão aí tentando frustrar sempre a comunicação de Deus com os seres humanos, tentando seduzir os seres humanos para que atentem, para que se rebelem, para que se voltem contra a vontade perfeita de Deus. Então temos aí toda a ordem dos seres celestiais que estão a nosso favor, e toda a ordem dos seres demoníacos que estão aí tentando seduzir a humanidade contra Deus, para que possam então se alinhar com ele nessa rebelião. Então eles já sabem que essa rebelião exercida por eles trouxe sobre eles condenação eterna. Então eles já sabem estar condenados, eles já sabem existir um inferno feito para eles, né? O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Agora pretendem então trazer mais pessoas para a sua condenação, para a condenação na qual eles já estão, já aguardando somente o cumprimento.
Então pretendem então trazer mais seres, os seres humanos, para junto de sua condenação. Então há toda uma questão da hierarquia demoníaca trabalhando dentre a humanidade, tentando seduzi-los, destruí-los, e há toda uma questão do governo de Deus, que ele exerce por meio desses seres que ele constituiu para cada função. Então podemos aí olhar para essas funções a partir desses textos, né? Principado, poder, potestade, domínio. Colossenses 1,16, Paulo também nos dá outra ideia acerca dessas funções. Porque nele, veja, no Senhor Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Então aqui não há lugar para maniqueísmo. Você percebe? Aqui não há lugar para dualismo. Não é uma guerra eterna de dois poderes que têm poder, que têm autoridade ou poderes semelhantes, né, como que se estivesse num equilíbrio, né, entre bem e mal. Então uma luta eterna entre bem e mal, sendo o bem tão poderoso quanto o mal, que é uma proposta aí do maniqueísmo, e até podemos dizer assim que buscou sua origem remota no zoroastrismo. No zoroastrismo nós tínhamos aí a Ahura Mazda e nós tínhamos Terimã, né, no Poderes das Trevas. Então temos aí um equilíbrio entre eles, e o maniqueísta sugeria que quando nós fazemos o bem, estamos fortalecendo o poder celestial do bem, né, fazendo com que o bem tenha mais força contra o mal. E aí outras propostas aí vindas do Oriente Extremo, o Yin e Yang, por exemplo, que buscam equilibrar então o bem e o mal. É aquele desenho muito conhecido, né, dos dois peixes, um branco e outro preto. O preto tem uma bola branca, o branco tem uma bola preta. Todo bem tem um pouco de mal, todo mal tem um pouco de bem, e eles têm que estar em equilíbrio. Então essa ideia é rebatida, é refutada pela ortodoxia bíblica, né? A palavra inspirada de Deus, vindo aí através do apóstolo Paulo, onde diz que na verdade há um Criador. Tudo foi feito nele, por meio dele. Sem ele nada que foi feito se fez, como diz João. Então tudo foi feito a partir dele. E ele não criou coisas para serem necessariamente más desde a sua origem. Então tudo aquilo que tem origem em Deus é bom, como ele mesmo diz lá em Gênesis. O aval que ele dá sobre a sua criação. Foi feito e viu que era bom. Então tudo que foi feito bom a partir da origem que teve no Senhor Jesus Cristo. Então foi feito bom, tá ok? Mas tudo aquilo que foi feito bom pode ser então distorcido pelo seu mau uso. Pode ser deteriorado. Uma vez que o Senhor criou bom, mas deu vontade, deu volição, deu poder de decisão. Então a partir desse poder de decisão, os seres tomam então decisões de serem obedientes, de estarem cumprindo com a vontade perfeita de Deus, ou negarem a vontade perfeita de Deus em rebelião. E essa rebelião traz um afastamento da glória de Deus, da sua luz, e esses seres que se isolam da luz de Deus estão em trevas. As trevas não são necessariamente um ser em essência. O mal não é essência, o mal é acidente. Então o mal é a distorção do bem. Então por isso que não cabe maniqueísmo, não cabe dualismo aqui. Tudo foi criado por Deus. Agora aquilo que foi criado bom por Deus foi distorcido, foi corrompido. Então aí onde mora a questão da existência da malignidade, a existência dos seres demoníacos. São seres distorcidos, mas que na verdade foram criados bom por um Deus bom. E que terão então uma solução da parte de Deus quando for o tempo de Deus trazer o juízo. Então porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos. É a partir daqui que o pessoal aproveita para estabelecer essas hierarquias. Então, como que numa primeira ordem celestial, numa primeira escala, serafins, querubins e trono, como é mencionado aqui por Paulo. Sejam dominações ou domínio, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, a partir desses textos aqui, os pensadores dentro dessa área da teologia, da angelologia, eles estabeleceram essa tentativa aí de ordem hierárquica, né? Com relação a essa segunda ordem, que nos é apontada, domínio, poder e autoridade, eu quero trazer aqui uma contribuição de Severino Pedro da Silva, na página, vamos ver aqui na página 27. Eu vou ler aqui a partir da página 26, porque ele vai mencionar trono também. Aquele integrante da primeira ordem que não havíamos mencionado anteriormente. Tá, okay? Então a palavra trono, no grego do Novo Testamento, tronos, é usada no Novo Testamento com o sentido de trono real, ou com o sentido de tribunal judicial. Inclusive até
Tomás Aquino, ele aproveita também esta forma, esse modo de pensamento para dizer que tronos, na verdade, essa categoria de ser celestial, está ligado ao poder judicial. Então, como que os executores do juízo, aqueles que comunicam o juízo de Deus, juízo benéfico ou juízo condenatório. Tá, okay? Então temos aí aqueles incumbidos por Deus de comunicar o seu juízo. Poderíamos falar dessa função acerca daqueles que ocupam essa patente, essa posição. Anjos trono. Tá, okay? Aqueles que estão ligados a esta função. Mateus 19, 28. Há também alusão aos tronos de elevados poderes angelicais ou de governantes humanos. Colossenses 1,16, 1 de Pedro 3,22. É evidente que no mundo angelical, nesse vasto reino de luz e glória, há diferentes categorias e posições. Deus distribuiu entre eles domínios e poderes nos lugares celestiais que existem nesse mundo invisível. Assim, a verdade revelada sobre isso deve ser: tronos. Refere-se àqueles que estão assentados sobre eles. João os viu assentados sobre os tronos. Então podemos dizer que João, ao ter aquela revelação, é-lhe mostrado, aqueles que desempenham então essa função, tronos, tá, okay? Aqueles que estão assentados sobre eles, participando do governo divino, então aqueles que participam junto com o Senhor, na sua corte celestial, desta função do governo divino sobre todo o universo. Domínios, aqueles que dominam determinada área celestial ou terrena, é atribuído a Deus essa função, exercem esse domínio em representação ao Deus Todo-Poderoso, com procuração da parte do Deus Todo-Poderoso, colocado por ele então nesta função, domínio. Principados, aqueles que governam reinos espirituais, então estabelecido aí por Deus, como eu já havia dito até em outro momento, não a questão das divisões geopolíticas estabelecidas pelas nações, essa divisão que é totalmente artificial, que não respeita sequer as etnias ali presentes nos territórios. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o domínio que Deus exerce, com o poder, a autoridade, o governo que Deus exerce sobre todo o universo. Então Deus é que estabelece seres para exercerem em nome dele, estas funções. Poderes, aqueles que exercem poderes sobre qualquer resistência boa ou má. Autoridade, aqueles que estão investidos de responsabilidade imperial, aqueles que exercem a sua autoridade em nome do Deus Todo-Poderoso que os incumbiu de exercer. Então temos aí essa segunda ordem como uma ordem que é incumbida por Deus de externar o seu governo sobre todo o universo, externar o seu governo sobre toda a história, sobre toda a realidade. Tá, okay? Então temos esses seres colocados aí nessas posições, essas pequenas inferências que são feitas acerca deles, e não podemos nos estender mais porque não nos é dado mais elementos. Então não adianta ficar aí buscando conteúdo apócrifo para tentar rechear isso aqui, A gente tem que nos limitar àquilo que é dado. Então Severino Pedro nos trouxe uma boa contribuição e creio que isso é suficiente aí dentro daquilo que temos de informação. Tá, ok? Apenas é nos mostrado que eles existem e exercem funções importantes colocadas aí pelo próprio Senhor. Então, na continuidade, falar um pouco acerca de principados e arcanjos. Principados e arcanjos. O texto interno nos diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, veja aqui a menção, um dos primeiros príncipes, ou um dos príncipes supremos. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, na voz aí de Gabriel, que estava comunicando uma mensagem ao profeta Daniel. Pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Obviamente não estamos falando de reis seres humanos, mas de seres espirituais. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Então, já foi até me perguntado, por que essa questão desses conflitos, destas resistências, E, na verdade, o que me parece, a partir dessa revelação bíblica, é que Deus nos abre uma pequena janela, tá?
Então, por que a existência desse texto? Por que a comunicação dessa informação? Por que Gabriel comunicar estas informações da sua rotina a Daniel? E por que isso está registrado para nós? Ao meu ver, isso nos abre uma pequena janela para vermos o que é uma guerra espiritual autêntica, né? Para a gente poder se livrar de toda essa pataquada inventada aí de mapeamento espiritual e que está sendo inteligentemente combatida aí nessas lições da EBD desse semestre, tá ok? Esse trimestre, aliás. Então temos aí toda uma coisa ridícula que inventaram em torno do mapeamento espiritual, sugerindo que nós podemos entrar em batalha direta contra esses seres, sendo que Daniel, em momento algum, é dito a Daniel que deva fazer algo a respeito, ou é sugerido que ele tenha qualquer interferência nessas batalhas. Então isso aqui é algo do mundo espiritual, ok? Do mundo de Deus, do mundo dos anjos, do mundo de Miguel, de Gabriel e desses seres demoníacos que estavam em combate contra eles. E nos é revelado apenas, nos é dito para que nós tenhamos alguma ideia a respeito e para que nós vejamos qual é a postura do homem de Deus em relação a ela. O homem de Deus ora a Deus, o homem de Deus busca a Deus. E como Deus vai fazer sua mensagem chegar até ele, como Deus vai fazer cumprir as suas ordens, como Deus vai fazer realizar a sua plena vontade, aí tudo está a cargo de Deus. Não compete a nós, mas sim a Deus. Então o Senhor tem seus meios de fazer com que a sua vontade se cumpra cabalmente. E é isso que nos é mostrado. Não foi Daniel que interviu na situação, foi o próprio Deus que organizou seus exércitos, que enviou o anjo incumbido para essa tarefa. E o anjo, então, cumprindo a sua função, liberou o acesso para que a mensagem chegasse até o seu profeta. Mas é mostrado ao profeta e é mostrado a nós a guerra tremenda que existe em torno de nós no mundo espiritual. Isso aí pode a teologia liberal zombar, pode aí os céticos desacreditarem, mas esta é a realidade que nos é apresentada. Então a Bíblia Sagrada, né, a Bíblia canônica, o texto canônico, e toda a confiabilidade que ele tem, todo o peso de autoridade que ele tem, nos mostra assim o mundo espiritual. O mundo espiritual tem todos esses movimentos, tem toda essa batalha e tem toda essa intensa movimentação. Tá, okay? Então isso é uma pequena janela que nos mostra um pouco acerca de tudo, toda a intensa movimentação que há nesse mundo espiritual em volta de nós. Tá, okay? Mas nosso compromisso, como era o de Daniel, não é com os seres espirituais, mas sim com o Deus Todo-Poderoso. Temos aí na continuidade tanto os arcontes, tá ok? Principados, quanto o arcângelos, Miguel, o arcanjo, são seres da corte celestial que hipoteticamente, conforme entendido pelo Dr. Severino Pedro, bem como de Dionísio, ocupariam uma terceira hierarquia, sendo os principados responsáveis pelo governo, tá ok? Responsáveis pelo governo de regiões celestiais. Então, novamente colocando, regiões estabelecidas por Deus e os governantes estabelecidos por ele para, em nome dele, desempenhar essa função, sendo principados responsáveis pelo governo de regiões celestiais, logo acima do arcanjo, podendo haver mais arcanjos, como dito na declaração de fé da Assembleia de Deus, como eu vou fazer a leitura para vocês. Miguel, o único acerca do qual a escritura é mais clara. Então ela fala explicitamente acerca de Miguel. Por isso que eu prefiro falar mais tranquilamente acerca do arcanjo Miguel. Mas aí vamos ver como Ezequias Soares, na declaração de fé da Assembleia de Deus, nos comunica essa ideia que, na verdade, a Bíblia nos dá a inferência da existência de mais arcanjos, a partir desse texto que ele vai mencionar. O único acerca do qual a escritura é mais clara, né? Então acerca de Miguel, nos dá nome, mencionando em Daniel, 1 Tessalonicenses, Judas e Apocalipse, por exemplo, e indicando como líder dos anjos, como seu próprio nome, né? Aliás, como a sua função, né? Arcanjo, e o seu nome, quem é como o Senhor, Miguel. E guerreiro entre os seres celestiais, protetor especial dos israelitas, envolvido em momentos decisivos da história bíblica. Então temos aí este ser extremamente importante para o contexto bíblico, acerca do qual é dito ser um arcanjo. Ok? E aí quero trazer aqui a contribuição da declaração de fé das Assembleias de Deus. A declaração de fé das Assembleias de Deus, na sua página 88, quando Ezequias Soares vai defender então a ideia então de que haja
respaldo bíblico para a existência de mais arcanjos, tá ok? Então, na Declaração de Fé da Assembleia de Deus, na página 88, o tópico 5, a organização angelical. Os anjos acham-se organizados de forma hierárquica, através de gradações que revelam níveis de autoridade. Essas gradações são percebidas pelo tipo de atividade que os anjos exercem no universo e na presença de Deus. Os arcanjos, aí ele coloca no plural aqui, são maiorais dos anjos, como o prefixo arque sugere. Isso indica ser um ser angelical que exerce um papel de maioral, de príncipe, como um primeiro-ministro em governos terrenos. Miguel é um deles, tá ok? O guardião do povo de Israel. A declaração bíblica, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, conforme mencionado ali em cima, Daniel 10, 13, 14, é colocado ali como um dos príncipes supremos, mas aqui como um dos primeiros príncipes, é uma questão de tradução bíblica. Uma utilizou a NVI e outra a ARC. Em Daniel 10, 13 mostra que existe uma ordem de arcanjos. E aí vai falar depois dos querubins, que na verdade já mencionamos. Eu vou até fazer a leitura aqui, ó. Então ele usa esse texto para fundamentar essa ideia de que existam mais arcanjos. Então mostra que existe uma ordem de arcanjos. Os querubins fazem parte de uma ordem angelical e no livro de Ezequiel eles aparecem como criaturas simbólicas na aparência com características humanas e animais. O termo querubim, plural querub, na Bíblia hebraica, vem de um verbo que quer dizer bendizer, louvar, adorar. Eles aparecem pela primeira vez na Bíblia como guardiões do Éden. Eles, porém, representam a presença, a grandeza e a majestade de Deus. A Bíblia ensina que Deus habita entre os querubins. Os serafins são outra ordem elevada de anjos, parecida com os querubins. O termo serafim significa flamejantes, ardentes, brilhantes, refulgentes. Eles são diretamente ligados ao serviço da adoração e louvor a Deus. Então, Ezequiel Soares, Declaração de Fé da Assembleia de Deus, seu parecer aí acerca da possibilidade de existência então de querubins, e não de um querubim apenas, de Miguel. Ok? Então, dando continuidade, falando mais aqui acerca dos seres espirituais, ok? Dos seres celestiais da hierarquia celestial, temos aí então os anjos, a base da hierarquia, tá ok? Os anjos, a base então da hierarquia angelical. Anjos, né, o termo até que dá nome de forma genérica a todos esses seres componentes aí dessa hierarquia, do hebraico malak, do grego angelos, ambos significando mensageiros, podendo ser mensageiros humanos ou mensageiros seres celestiais. O anjo respondeu: sou Gabriel. Então, a partir dessa declaração, a gente já tem aqui a necessidade de refutar alguns pareceres, né, algumas ideias aí, tanto de teólogos quanto até fora da ortodoxia bíblica, outros místicos aí que falam acerca de Gabriel, e que geralmente colocam Gabriel como um arcanjo, ou colocam Gabriel como até outro ser elevado. A própria declaração dele nos leva até a entender que, de fato, ele é um anjo especial, porque ele mesmo diz: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus, o que assisto perante Deus. Ok? Então, é dito acerca dele que é um anjo. O autor Lucas, né, quando vai descrever este ser que está se comunicando, diz: o anjo respondeu. Então, ele é chamado de anjo, mensageiro celestial. Agora, aquilo que Gabriel diz acerca de si mesmo, nos leva a entender que ele seja um anjo especial. Então, o que está na presença de Deus, ou seja, que assiste diante de Deus. Como que dizendo, na ordem hierárquica eu estou no ambiente mais próximo de Deus, diante da sua face, e que recebo dele mesmo a mensagem. Então poderíamos até entender que ele é um anjo de uma categoria especial, mas ele é chamado então de anjo. Então qualificamos ele dentro do grupo anjos, aqueles que se comunicam diretamente conosco, com os seres humanos. Então o texto em tela, reproduzindo aquilo que está lá em cima também, o anjo respondeu: sou Gabriel. Para começar, né, dentre a miríade de anjos, a ele é dado um nome. Então não sabemos o nome de outros anjos, sabemos o nome de um anjo, e ele mesmo diz, é Gabriel, tá ok? Varão de Deus, o que está sempre na presença de Deus, tá ok? Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Então Gabriel está sempre ligado a essas importantes comunicações.
Gabriel se manifesta a Daniel, trazendo aqui a revelação da 70ª semana. Gabriel se manifesta a Zacarias, pai de João Batista, e se manifesta a Maria, tá, ok? A mãe de Jesus conforme a carne, tá, ok? A mãe de Jesus encarnado. Então temos aí a irmã Maria recebendo a visita do anjo Gabriel, que ele comunica então essa importante mensagem. E aí continuando, louvem-no todos os anjos, louvem-no todos os anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Salmo 148:2, acerca desses seres chamados anjos, ou exércitos celestiais, ou estrelas, tá, ok? Ou santos, ou filhos de Deus. Então, esses nomes são dados acerca desses seres dos anjos. Então, eles são tratados com esses termos ao longo da Escritura Sagrada. Quanto aos anjos em geral, os mensageiros espirituais de Deus são classificados como que pertencendo à base da hierarquia celestial. E aí alguns, como da escola de Alexandria, já me recordo, Orígenes. Então Orígenes, por exemplo, ao começar a elaborar aí a sua teologia acerca dos anjos, ele tratando acerca da questão hierárquica e a posição ocupada por cada ser dentro dessa hierarquia, ele nos dá a ideia de que estes seres, na verdade, ocupam determinada posição por mérito. Então existe uma questão meritocrática aí dentro dessa hierarquia celestial. Os seres mais empenhados, mais dedicados, ocupam as posições mais elevadas. Os seres não tão dedicados no seu serviço a Deus ocupam as posições de base, as posições mais abaixo, mais próximas a nós. Então esta é uma ideia de Orígenes. Essa ideia de origem, na verdade, ela não é tão fundamentada na ortodoxia bíblica. É mais coisas que ele absorveu das tradições filosóficas, né? Não posso dizer aqui se do gnosticismo, mas talvez mais de uma mescla aí de neoplatonismo, tá, ok? De escolas filosóficas. Então, um reaproveitamento de ideias oriundas mais da filosofia do que da teologia bíblica. Tá, ok? Então, Orígenes, que era da escola de Alexandria, né, favorecia muito a interpretação alegórica na Bíblia, e ele nos dá essa ideia de que há uma questão meritocrática aí na posição ocupada pelos anjos dentro da hierarquia. Essa ideia foi refutada ao longo da história, e eu trouxe aqui também um parecer do pastor Severino Pedro da Silva, que na verdade é do entendimento de que cada ser angelical foi criado na posição que ocupa, ok? E cada um está satisfeito com a sua posição. E na verdade eu caminho muito mais nessa ideia. Então os anjos, por exemplo, por ocuparem a base da hierarquia, seriam seres que estão, na verdade, poderiam estar insatisfeitos com a posição que ocupam, porque gostariam de ascender em posições mais altas, né? Ou posições de níveis mais elevados dentro da hierarquia. Ao meu ver, o ambiente celestial entendido dessa forma seria um entendimento muito distorcido. Seria, na verdade, transportar uma questão muito mais humana, uma insatisfação humana com a posição que ocupa dentro da sociedade. Então, entender que essas insatisfações também fazem parte do mundo celestial. Na verdade, eu entendo isso um erro. Eu acho que, na verdade, o ambiente celestial ele tem características muito diferenciadas em relação ao ambiente terrestre, ao ambiente humano. Por exemplo, essas imperfeições, essa questão dessa insatisfação, essa questão essa questão, na verdade, desse desejo de ocupar uma outra posição por não gostar da posição que está, esta ganância. Na verdade, eu entendo que isso faz parte mais do mundo humano, dos seus defeitos, das suas insatisfações, e não do mundo celestial, do mundo espiritual, do governo de Deus. Eu entendo que Deus, na verdade, como o Severino Pedro também coloca na sua obra, criou cada ser dentro da sua posição. E esses seres, na verdade, estão satisfeitos com a posição que ocupam, tá, ok? Desempenham sua função conforme foi dada por Deus e estão satisfeitos em saber que são úteis dentro do grande governo de Deus. Cada um dentro do seu posto, dentro da sua posição. Mais do que uma questão de importância, é uma questão de ordem. Então Deus colocou tal ser para desempenhar tal função. Os anjos, as miríades, né, de anjos servindo a Deus como mensageiros, como protetores, né, trabalhando dentro da sua função em contato direto com o ser humano, com a criação de Deus, né, com os seres criados por Deus aí para
serem imagem e semelhança de Deus sobre a terra. Tá, ok? Então esses seres que estão em contato direto conosco. E aí eu entendo que na verdade foram colocados nessa posição e desempenham sua função e estão satisfeitos com ela porque foram colocados pelo próprio Deus. Então creio eu que essa é a posição mais saudável em relação a esta questão, essa questão da hierarquia e a posição que ocupam dentro da hierarquia celestial. Tá, ok? Na continuidade, com relação a Gabriel, pode-se dizer que ele ocupa uma posição especial. Então, a própria Bíblia, ao falar de Gabriel, fala de uma forma especial. Dá nome a este anjo. Este anjo diz acerca de si mesmo que assiste diante de Deus. Ele é empregado sempre numa comunicação muito importante, né? Comunicação a Daniel, comunicação a os dois personagens do Novo Testamento, né? A Maria, como a Zacarias também, pai de João Batista. Então, veja, Gabriel, aquilo que a Bíblia nos diz acerca dele, é sempre envolvido com uma questão muito especial, muito importante, muito relevante, né? Então podemos dizer que Gabriel, mesmo sendo um anjo, ele é um anjo de uma posição muito especial, muito específica, né? Como as entregues a Daniel, sempre presente em comunicações fundamentais, como as entregues a Daniel e a Virgem Maria. Por isso, alguns o colocam ao lado do arcanjo. Mas a questão é, há base bíblica para chamarmos Gabriel de arcanjo? De líder dos anjos? Não há respaldo. Então, a gente fica dentro daquilo que a Escritura nos dá. Então, é dito acerca dele que ele é um anjo. Mas também é dito que ele é um anjo muito envolvido com questões muito importantes. Então, podemos até dizer, é um anjo especial, mas é um anjo. Então, num nível hierárquico, está abaixo do arcanjo. Tanto que, na comunicação a Daniel, ele necessitou do auxílio do arcanjo. Então, ele é o comunicador da mensagem, não Miguel. Mas ele teve que aguardar a chegada de Miguel, então, para que ele possa cumprir a sua função, o seu papel. Então, cada um dentro da sua ordem, cada um dentro da sua função, dentro daquilo que Deus lhe deu. Então, Gabriel, a comunicação, Miguel, né, o combate espiritual, combate contra as hostes demoníacas, para então a viabilização da comunicação da mensagem. Cada um dentro daquilo que Deus lhe deu. Como sendo um deles, mas não encontramos respaldo, né, como Gabriel sendo um deles, um dos arcanjos, mas não encontramos respaldo na Escritura para tal. O que temos efetivamente é a descrição que ele faz de si mesmo, como aquele que assiste diante de Deus, mas chamado de anjo, ou homem, como foi por Daniel. Daniel, na verdade, nem o chamou de anjo, chamou de homem, o homem Gabriel. Então, com essa declaração, até vemos a desmistificação dessa questão de anjos alados. Então, veja, com relação a Gabriel, nem Maria diz que ele tinha asas, nem Zacarias diz que ele tinha asas, nem Daniel disse que ele tinha asas. Ele é um ser celestial, é um anjo, e ele traz a comunicação na forma humana, como um ser humano. Ele chega agora, claro, todo aquele ambiente, aquela saudação que ele dá a Maria já lhe causa então um espanto, uma estranheza diante daquele ser. Tá, ok? Então ela já vai prestar atenção naquele ser, não como um ser humano qualquer, mas como um ser espiritual, um ser especial. E aí Gabriel se apresenta e comunica então a mensagem da parte de Deus, sem necessidade de asas. Tá, okay? Então temos que desmistificar esta questão de anjos necessariamente como seres alados. Tá, okay? Então temos aí anjos, a base da hierarquia celestial. Na continuidade aqui, já caminhando para o final dessa questão dos anjos, né, dessa hierarquia celestial, essa descrição acerca desses seres integrantes dessa hierarquia, temos uns outros seres celestiais, alguns outros anjos, que escapam um pouco dessas organizações, que escapam um pouco dessa categorização. E aí vamos trazer aqui especificamente cada um deles e o lugar que eles ocupam, né, a função que eles ocupam e o lugar da escritura que aborda, tá certo? Esses seres celestiais. Então, alguns anjos e funções especiais. Temos primeiro, ó, o anjo das águas. O anjo das águas, Apocalipse 16:5. Na tradição judaica, que atribuía um anjo a cada aspecto da natureza, e aí, claro, a gente tem sempre que fazer essa diferenciação entre aquilo que é revelação bíblica e aquilo que é mentalidade antiga. Tá? Então, na mentalidade antiga, óbvio, não havia essa questão desse desenvolvimento científico, essa análise sobre a natureza, o ecossistema, o funcionamento das coisas. Então, eles não tinham essa possibilidade. Tanto que
Josué, quando clama a Deus, ele pede o quê? Para que o sol pare. Obviamente, ele tem que pedir para que o sol pare. Por quê? É o ponto de vista do observador. Não pode ser exigido de Josué que ele tivesse todo um conhecimento científico, que está muito à frente da época dele, para que ele pedisse que o eixo da Terra não se movesse, para que a Terra não fizesse nenhum movimento rotacional, nem a translação, para que tudo isso se parasse, para que, claro, obviamente que não. Deus aqui, na sua infinita sabedoria, entende o homem na sua linguagem limitada. Então a sua linguagem está de acordo com a sua época, e principalmente com o ponto de vista do observador. Então, no ponto de vista do observador, é o Sol que está se movendo. Tá, okay? Ali não é um tratado de ciência, de geofísica, tá certo? De astronomia. Ali é um texto que fala acerca da realidade daquele homem, naquele momento, e da fé que ele exerceu. Então ele pede a Deus que o sol pare, e Deus entende. Olha, obviamente está me pedindo para que isso seja detido, todo esse mecanismo. Tá, okay? Então Deus, na sua sabedoria, entende o pedido daquele homem dentro das suas limitações. Então a mesma coisa acontece aqui. A mentalidade antiga vai atribuir um anjo a cada coisa. Um anjo que move o sol, um anjo que traz a lua, um anjo que faz isso, que faz aquilo. Agora, uma coisa é a mentalidade dos homens dentro das suas limitações. Outra coisa é a revelação sagrada acerca da verdade. Então veja, o Senhor no seu governo coloca anjos para as funções que ele entende serem necessárias. Então anjos que estão diante da sua glória, anjos que estão associados à sua santidade, anjos que estão associados ao seu juízo, anjos que estão associados ao seu governo, anjos que estão associados à sua comunicação, anjos associados ao combate, aos seres demoníacos, e por aí vai, anjos desempenhando as suas funções conforme o Senhor assim determinou. Então veja, atribuía um anjo a cada aspecto da natureza, dizia respeito a um ser, chamavam-no de Niconias. Isso aqui é tradição popular. Então, separar aquilo que é cânon daquilo que é tradição popular. Então, na tradição popular, chamava de Niconias. Mas na ótica neotestamentária, e principalmente em Apocalipse, temos o uso de linguagem simbólica, como, por exemplo, o que diz respeito às águas, que são, na verdade, uma tipologia para povos revoltados. Então, temos em Apocalipse toda uma linguagem simbólica, né? Alegórica, metafórica, tá? Então, a partir dessa linguagem, a comunicação de uma verdade. Então, dentro desse símbolo empregado, as águas revoltas é uma simbologia muito importante, usada em diversos lugares da Bíblia, para povos revoltados, povos em revolução, tá certo? Em revolta. Então, aí temos esse anjo atribuído à guarda dessa situação. Olha, o anjo das águas, o anjo que foi colocado para essa função, está observando essa situação, está controlando essa situação, em nome de Deus. Né? Como um anjo que foi enviado para eliminar o exército de Senaqueribe. Um anjo só, numa noite, matou 185 mil soldados. Claro, a história vai nos reportar essa informação a partir do ponto de vista humano, e não seria de esperar outra coisa. Vai dizer que aquelas tropas foram mortas por uma febre, né, uma epidemia de aquela doença que vem do rato, né? Então, uma epidemia aí de pessoas infectadas com a urina de rato. Então algumas fontes vão dizer, olha, essa derrota de Senaqueribe diante de Jerusalém, Senaqueribe já havia arrebentado todas as nações em volta, só que diante de Jerusalém recua. E a história, óbvio, não vai ter uma explicação muito lógica acerca disso. Então eles dizem, ó, foi uma epidemia que se abateu sobre as tropas, pessoas morreram, enfraqueceu o exército e eles voltaram. Só que aí, claro, isso é uma tentativa humana de explicar o inexplicável. O que a Bíblia Sagrada nos diz é, Deus enviou um anjo e ele matou 185 mil soldados. E aí Senaqueribe perdeu a graça, né? E aí aquilo que Deus havia falado por meio do profeta se cumpriu. Por um caminho virá, por 7 voltarás. Eu colocarei meu anzol no teu nariz. E aí Senaqueribe volta para a sua terra para ser morto pelos seus 2 filhos. Tá ok? E aí a intervenção de Deus sobre a história. A história não vai te dizer isso, mas a Bíblia Sagrada te diz. E aí Deus usando seus anjos para determinadas funções. Então um anjo de uma função especial, chamado o anjo das águas. O anjo destruidor, 1 de Crônicas 21:15, conforme abordado no texto citado, bem como em outras citações, como foi a da praga da mortandade no Egito, percebemos que o anjo da destruição é um ser da corte celestial. Há as ordens para juízo. Então Deus pode usar um demônio? Sim.
Deus pode usar até o diabo? Sim, porque ele é Deus Todo-Poderoso. A questão aqui não é maniqueísta. Só existe um Deus. E só existe um Deus que governa sobre todas as coisas. Tá ok? É um Deus que inclusive já tem o seu dia de juízo para o mal. E dentre os anjos empregados, o Senhor pode, dentre esses anjos, eleger. Tá aqui, você vai exercer juízo. Vai exercer destruição. Por quê? Porque é momento de juízo. E aí Deus traz o seu juízo sobre o pecado. E aí traz um anjo da morte para o Egito. Tá ok? Para cobrar do Egito tudo aquilo, toda a agressão que eles haviam exercido contra Deus e a sua vontade, através do seu povo. Então toda a agressão que o povo, que o rei, que o governo exerceu contra o seu povo foi cobrado naquele momento. E aí o que acontece? Falar acerca de morte dentro de um contexto humano, obviamente, um homem não tem o direito de tirar a vida do outro, porque é o seu igual. Um homem não é melhor do que o outro. Agora, falar acerca de direito de vida e morte para Deus é outra coisa. Um homem não tem direito de vida e morte sobre o outro, a não ser que aquele homem o ataque, então ele se proteja. Então, ele, em nome da sua proteção, ele pode então matar aquele outro pela sua proteção. Ou para proteger um inocente, ou para proteger um incapaz. Então ele mata aquele como meio de proteção. Tá ok? Como proteção. Mas não que a vida daquele homem pertence a ele. Pertence a Deus. Então ele não tem direito de vida e morte sobre os seus semelhantes. Mas quando falamos acerca de Deus, a conversa muda. Porque Deus, por mais que não aceitem, não queiram aceitar, não queiram entender, Deus em relação aos homens é criador em relação à criatura. Então o criador em relação à sua criatura tem todos os direitos, inclusive de eliminação. Porque não é um ser igual, não é um ser do mesmo patamar dele, é um ser criado por ele. É uma criatura dele. Então o criador em relação à criatura tem todos os poderes, inclusive de eliminação, de destruição. Agora, quando Deus estabelece a justiça, ele estabelece em nome dele mesmo. Ele cumpre as suas leis em nome dele mesmo. Não uma dívida que ele tem em relação à sua criatura, mas uma dívida, digamos assim, entre aspas, em relação a ele mesmo, a sua própria justiça. Tá ok? Então por que Deus não elimina tudo isso aqui? Porque Deus tem compromisso com a sua própria justiça. Deus tem compromisso com a sua própria palavra. E ele nos deu palavra de vida eterna através de Cristo Jesus. Então ele tem um compromisso conosco em nome dele mesmo, não em nome de nós, porque ele tenha alguma dívida conosco, mas porque ele tem compromisso com a sua própria palavra. A sua palavra dita de que nós teríamos salvação em Cristo Jesus. Mas em relação ao anjo da destruição, Deus elege um anjo, vai lá e exerce juízo. Por quê? Porque eu tenho poder e autoridade para isso. E aí temos a figura do anjo destruidor, então. Tanto o anjo da morte no Egito, quanto o anjo da destruição no contexto de Israel. E tudo isso vem da parte de Deus, que tem um único no universo que tem autoridade e direito para isso. O anjo do altar, Apocalipse 16:7, conforme revelado a João em Apocalipse, este ser sobrenatural foi incumbido pelo Senhor de ficar no altar celestial, a receber os sacrifícios que são as orações dos santos, e principalmente dos mártires da tribulação, aqueles que na sua entrega, né, de oração, de comunhão, de adoração a Deus, estão então enchendo a taça, né? Estão enchendo a taça que é derramada, os incensos, que são as orações dos santos, né? E depois o juízo que haverá sobre aqueles que derramaram o sangue dos mártires, né? Então, quando Deus coloca este ser incumbido então de receber essas ações e apresentar diante de Deus, tá ok? Então, isso aqui é algumas informações acerca do mundo espiritual. O anjo do concerto, Malaquias 3:1, aqui a menção a dois seres. Um é o anjo enviado para preparar o caminho, sendo esse identificado como João Batista, e o outro é o anjo denominado face, sendo este a representação do próprio Senhor. Então veja, anjo mensageiro, tá ok? Mensageiro que pode ser um mensageiro humano, como 7 anjos das 7 igrejas da Ásia Menor. 7 anjos, 7 mensageiros, 7 pastores. Tá ok? Então o anjo empregado como mensageiro. E aqui João Batista, o mensageiro de Deus. Aquele que veio diante de Cristo Jesus. Tá ok? Aquele que veio como precursor do Messias. Apresentar então, abrir o caminho do Senhor. Né? Vir trazer a mensagem acerca do Messias que virá. João Batista, o anjo que veio diante, né? Que veio preparar o caminho. E o Senhor Jesus Cristo como o anjo do Senhor, a minha face. Ele que veio como
representando o próprio Deus entre nós, né? O Emanuel, o Deus conosco. O anjo da cura, João 5, 1 ao 4, esse trecho aí que é muito interessante, né? Muito curioso. O evangelista anuncia este fenômeno que ocorria no templo de Betesda. Matthew Henry rejeita a explicação racionalista de que o movimento se devia a um funcionário do templo que agitava as águas, que na verdade era um resultado da lavagem dos sacrifícios, tá ok? Então a teologia liberal, obviamente, né, vai tentar racionalizar tudo. Então, algo que é mencionado como milagre, a partir do processo chamado de desmitologização da escritura, empregado principalmente por Bultmann, eles vão pegar tudo que é uma narrativa miraculosa, sobrenatural, e vão tentar dar explicações naturais para caber dentro da régua do racionalismo. Okay? Então é dito que ali na verdade não é um anjo, é um funcionário que vinha, agitava as águas, porque havia ali a lavagem dos sacrifícios, a água descia, acumulava ali, para não ficar complicado, ele vinha e agitava o negócio, né, para as águas descerem ou irem para outro lugar. E aí é dito, né, nessas explicações, essa tentativa de racionalizar a coisa, é dito que essas águas tinham um poder terapêutico, né, curativo. Então o primeiro que descia, pegava ali aqueles nutrientes que estavam ali, sei lá, aqueles compostos, né, que estavam ali, e aquilo causava algum tipo de benefício. Claro, isso é uma tentativa de racionalizar o milagre. Então Matthew Henry se posiciona contra essa tentativa. Fala, não, ali é um milagre, ponto e acabou. Aquilo não é uma questão natural, não é uma questão terapêutica. Aquilo ali é uma questão de milagre. Então quem disse que Deus não pode fazer? Quem coloca limites para Deus? Então Deus resolveu que ali haveria um canal de milagres para aquele que pudesse então desfrutar. E aí vinha um anjo da parte de Deus, agitava as águas. Na agitação das águas, que a pessoa viu o anjo? Não, via a agitação das águas. Então o pessoal estava por ali aguardando a oportunidade, a água se agitava, o primeiro que descia era beneficiado. Então eu quero até ler aquilo que Matthew Henry menciona acerca desse fenômeno aqui. Então a posição de Matthew Henry é essa em relação a esses eventos aí. Veja, no comentário de Matthew Henry, comentário ao Evangelho de João de Matthew Henry, é o volume Mateus a João, ok? O comentário Mateus a João de Matthew Henry, página 807, ele diz aqui, ó: que virtude tinha este tanque para curar essas pessoas incapazes? Um anjo descia e agitava a água, e o primeiro que ali descia sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Que essa estranha virtude no tanque era natural, ou mais exatamente artificial, e que era o efeito da lavagem do sacrifício que impregnava a água com alguma virtude curativa, mesmo para as pessoas cegas, e que o anjo era apenas um mensageiro, uma pessoa comum enviada para revolver a água, é completamente infundado. No templo havia um recinto exclusivo para a lavagem dos sacrifícios. Os comentaristas concordam geralmente que a virtude que esse tanque tinha era sobrenatural. É verdade que nenhum dos autores judeus, que não são econômicos ao relatar as glórias de Jerusalém, faz qualquer menção a este tanque de cura. E talvez a razão do silêncio a seu respeito se deva ao fato de que as curas ali realizadas eram interpretadas como um presságio de que a chegada do Messias estava próxima. E por essa razão aqueles que negaram que ele estava para chegar, habilmente ocultaram tal presságio de sua vinda. Portanto, isso é tudo o que temos a este respeito. Observe. Então, pelo fato desse local ter sido associado ao milagre realizado por Cristo, seria interessante a eles ocultar esta realidade, né? Ocultar esta verdade. Primeiro, a preparação do remédio por um anjo que descia ao tanque e agitava a água. Anjos são servos de Deus e amigos da humanidade, e talvez sejam mais efetivos na eliminação de doenças, como os anjos maus, e infringi-las, do que termos ciência. Aí ele cita até um anjo mencionado nos apócrifos aqui, ó. Rafael, o suposto nome de um anjo, significa medicina dei, o remédio de Deus, o mais exatamente médico. Veja a que funções inferiores os santos anjos se submetem para o bem dos homens.
Se fizermos a vontade de Deus, como fazem os anjos, devemos considerar que somente o pecado está debaixo de nós. A agitação da água era o sinal dado da descida do anjo, como a marcha pelas copas das amoreiras foi para Davi. Então era um sinal. Da mesma forma como Davi não viu os anjos, e sim ouviu a marcha dos anjos em cima das árvores. E aí ele sabia que era para partir para a batalha. Também este anjo que descia aqui para agitar as águas, né? E então eles deviam se apressar. As águas do santuário são então curativas quando postas em movimento. Os ministros devem despertar o dom que há em si mesmos. Aqui ele parte para uma interpretação mais pastoral, né, acerca desse texto mencionado. Quando eles são indiferentes e tediosos em seus ministérios, as águas se acalmam. Então ele traz aqui essa interpretação, né? E não são capazes de curar. O anjo descia para agitar a água, não diariamente, talvez não frequentemente, mas em certo tempo. Alguns acreditam que o anjo descia por ocasião das 3 festas solenes, para brilhantar aquelas cerimônias, ou de vez em quando, como a sabedoria infinita considerava adequado. Deus é independente ao conceder os seus favores. Essa é a questão. O teólogo tem que estar ciente de que ele não conseguirá definir totalmente as ações de Deus, tá ok? Ao longo da história. Então o que nós temos que fazer é glorificar a Deus. Muitas dessas questões observar, relatar, mas não explicar adequadamente. Quem disse que nós temos resposta para tudo, né? Então nós temos que entender as nossas limitações. Com relação a isso, temos a menção desses eventos. Okay? O Senhor Jesus Cristo não refuta, não se mostra contrário a isso, simplesmente ele se mostra superior. Então aquele homem aguardava o movimento das águas, é dito que um anjo descia, é dito que as pessoas eram curadas, aquele homem não foi curado, ao Senhor Jesus Cristo chega a ele e pergunta, quer ser curado? Ele dá a explicação de que não consegue descer, o Senhor Jesus Cristo vai lá e efetiva a cura, mostrando que ele é superior a esses movimentos. Ele veio para trazer esta cura, ele veio para representar, como o próprio Deus veio trazer a cura, independentemente dessas situações que ali eram descritas, né? Então o Senhor é superior a este anjo das águas que ali descia para fazer este movimento, então propiciar cura àquelas pessoas. Dando sequência, já caminhando para o final, quero trazer aqui um importante alerta. Então vimos aí acerca dos anjos, especificamente acerca de cada anjo, a hierarquia celestial, a importância dessa hierarquia, o governo de Deus sobre toda a criação a partir desses seres, tá certo? Agora, falando acerca deles, sempre trazendo aquele aviso de que o nosso envolvimento, o nosso relacionamento, a nossa oração, a nossa comunhão não é diretamente com esses seres. Eles são nossos conservos. Eles juntamente conosco servem a Deus. Nossa comunhão é diretamente com Deus. Nosso canal de comunicação é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então por isso que a gente faz esse estudo aqui. Ele se tornou extenso, porque tem muita informação. E agora eu quero concluir com este alerta aqui. Texto de Paulo, carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 8 ao 19. Veja o que diz. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Okay? Muito do que se diz aí. Teologia, na verdade, são filosofias vãs, inúteis e enganosas. Okay? Que são colocadas aí como laço. Ok? Que se fundamentam nas tradições humanas. Olha o cuidado que a gente sempre tem em separar aquilo que é cânon e aquilo que é tradição humana. Aquilo que é filosofia humana. Aquilo que é misticismo, gnosticismo, cabala. O pessoal está misturando tudo, entregando como se fosse palavra de Deus. E na verdade não é. Tem que separar aquilo que é revelado da parte de Deus e que é suficiente para nós e que é saudável para a nossa fé e aquilo que na verdade é acréscimo. Você pode até ler acerca dessas outras tradições, deve conhecê-las, mas você tem sempre que separar aquilo que é ortodoxo, canônico e aquilo que é estrangeiro, aquilo que é externo, né? E não em Cristo. Ou seja, tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo aquilo que é da parte de Deus está em Cristo. Então ele é suficiente para nós. Nosso compromisso é com ele.
e não com seres celestiais. Seres celestiais são funcionários da sua corte, empregados ao nosso favor. Nosso negócio é com Deus, nossa oração é com Deus através de Cristo, nossa comunhão é com o Senhor Jesus Cristo, tá ok? E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude através de Cristo. Nele há tudo aquilo que nós precisamos. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O mesmo que ressuscitou a Cristo é o que opera na nossa ressurreição. Nós saímos da morte para a vida em Cristo Jesus. Como diz, fomos transportados para o reino do seu Filho amado, para o reino do seu amor. Tá, ok? Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado, veja, poderes e autoridades, né, seres espirituais. Fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Né? Toda essa ordem de seres espirituais, muitos deles hostis contra nós, deles o Senhor Jesus Cristo triunfou, expondo-os, né? Triunfando sobre eles na cruz. Não temos que temer, não temos que ter medo, não temos que nos afugentar diante desses seres, nem de demônios, nem de principados, potestades, nem de seres hortes espirituais da maldade, diante de nenhum deles. Não por causa de um poder intrínseco em nós, mas por causa de Cristo que sobre eles triunfou na cruz. Então, em Cristo nós temos poder contra estes seres, mas para combater não diretamente, mas pelo reino de Deus. Então nós temos que combater pelo reino de Deus, em prol do reino de Deus, empregar o poder de Cristo em prol do seu reino, tá ok? E o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo ordena os seus seres, ordena seus anjos, ordena toda a corte celestial para que ao nosso favor combata nesse combate espiritual, nessa guerra espiritual que está acontecendo em torno, em volta de nós. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. E aí ele dá aqui um parecer, né, acerca esses cerimoniais que são tão preciosos aí aos judeus, e que a judaização da igreja estava trazendo para dentro, né, da igreja, mas que Paulo refuta e diz que na verdade nós não temos compromisso com isso, mas somente com Cristo Jesus, com a sua salvação. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, e na adoração de anjos, e geralmente esses pseudo-mestres, né? Esses pseudo-líderes, eles querem mostrar exatamente esta falsa aparência, uma falsa humildade, uma falsa espiritualidade, né? Uma falsa aparência de superioridade espiritual. Eles geralmente vêm com esta capa, né? E querendo nos fazer ligar a esse que ele chama de culto aos anjos. Então não é permitido. Paulo deixa bem claro aqui para nós não cairmos nesse tipo de engodo. Adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Então, o mal aí que pode sofrer aqueles que são levados por esses enganos, né? Impedidos então de alcançar o prêmio diante de Cristo. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões. Eles vivem não a partir daquilo que a Sagrada Escritura nos orienta, a partir dos preceitos bíblicos, mas a partir de visões, sonhos e revelações. É isso que é o cânon para essas pessoas, suas visões, sonhos e revelações. É a partir disso que eles vivem. E conduzem pessoas ao mesmo erro no qual estão. E sua mente carnal os torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, não é parte do corpo. Porque a única cabeça é Cristo, o único mestre é Cristo. A única verdade é Cristo. Tá, okay? Então fora disso, há só engano.
a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Colossenses 2, 8 ao 19. Então, o alerta que Paulo dá é o alerta que tem que estar presente na atualidade, para que nós não nos deixemos levar por esses falsos mestres, essas falsas doutrinas, essas enganações que têm prendido muitas consciências e têm nos impedido, então, de viver a plenitude daquilo que há em Cristo Jesus. Tá ok? Então, na próxima aula, vamos dar continuidade, falando um pouco acerca da quantidade dos anjos, características dos anjos. Estamos prestes aí a encerrar o tema da angelologia, tratando também um pouco acerca da demonologia. Tá certo? Então, agradeço aqui a sua participação, tá ok? A sua paciência. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e inscreva-se no canal, e que Deus continue abençoando grandemente, poderosamente a sua vida, em nome de Jesus.